Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, especialmente nesse momento em que muitas coisas importantes estão acontecendo aqui no Brasil, especificamente no campo da economia. E essas situações vão merecer muitas reflexões, muitos olhares de todos nós aqui, para que todos nós entendamos o que está acontecendo com o nosso país. Mas hoje eu quero dedicar esse nosso encontro aqui a alguns fatos, algumas situações que eu coloquei no passado aqui em encontros anteriores, que apontavam que estavam vindo para o Brasil vários meteoros em direção ao Bolsonaro e ao bolsonarismo. E esses meteoros estão atingindo vários alvos simultaneamente, arremessando muitos desses personagens para o lixo da história. E não são só figuras do campo da política, não, alguns que a gente já conhece. Não, algumas figuras estão eclodindo agora, alguns personagens que a gente não tinha ideia que eles existiam, mas eles estavam intoxicando a sociedade, eles estavam fazendo a sua contribuição para o mal aqui no nosso país. E quanto mais a gente expor o que aconteceu, mais a gente consegue estabelecer antídotos para que o Brasil nunca mais caia nessas armadilhas. Sobre a economia, eu vou fazer aqui vários encontros aqui com vocês, inclusive trazendo algumas situações que andam sendo arquitetadas, sendo engendradas pelos grandes veículos de comunicação, que estão atrelados a grandes interesses financeiros, econômicos nacionais e internacionais. E isso tende a colocar o atual governo numa situação permanente de ebulição diante desses fatos. E aí, quanto mais a sociedade tiver informações sobre o que está acontecendo, mais a gente vai poder ajudar também que esses enfrentamentos caminhem em direção do interesse público, interesse do nosso povo, Mas hoje eu quero conversar com vocês, trazer algumas imagens aqui, no mínimo inusitadas, que ilustram bem como é que está sendo o caminho, o arremesso de muitas criaturas para o lixo da história. Antes de mais nada, se você está chegando agora ao nosso portal, quero te convidar a se inscrever. Você que é muito bem-vindo. Conheça os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, dê seu joinha, mande seus comentários para cá, porque são sempre lidos, são sempre considerados. Participe dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui entre 5 horas e 5 e meia. E também se inscreva no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você ficar aqui nesse nosso espaço, que cada vez mais será mais ativo ainda ao longo desse processo todo aqui no nosso país, tá bom? Então vamos seguir em frente. Gente, é impressionante. Ontem eu mostrei para vocês um vídeo do senhor Mala, Eu nem vou colocar aqui, vou colocar só uma imagem congelada aqui. O senhor Mala reclamando aqui que pessoas foram presas injustamente, enfim, pessoas estavam ali passando situações que ferem direitos humanos, só que ele não diz que ele foi um dos insufladores dessas pessoas caírem em desgraça e irem para o inferno. E aí ele sempre acusa o Alexandre de Moraes, Valia a pena ele mirar agora a arma dele, o falatório dele, para o senhor Augusto Aras, que sempre foi um parça, sempre foi um amigo, sempre foi um acobertador geral da República, não deixou nada colar em Bolsonaro, inclusive nem tomou providências, inclusive contra o senhor próprio Mala, que fez muitos ataques à democracia. O senhor Augusto Aras parece que ficou dormindo em berço esplêndido durante esse período todo. O que nós temos de fato é isso aqui, PGR denuncia mais 139 pessoas por participação no ataque contra a democracia em 8 de janeiro. Gente, tem quase 900 pessoas já que a PGR já denunciou, tá? São aqui, o número aqui, 835 pessoas que já estão ali formalmente denunciadas. E aí essas pessoas estão passando aqui uma série de sufocos. Eu mostrei ontem uma advogada, chorando, ali pesarosa, que os patriotas estão passando uma situação muito ruim, mas é o que acontece com quem comete crime, O próprio ministro Alexandre de Moraes salientou que penitenciária não é colônia de férias. Por que eles não pedem apoio agora ao Bolsonaro, ao Carluxo, ao Bananinha, ao Flávio do Chocolate, o Bispo Malafaia, o Pastor Malafaia, o Valdemiro, outros pastores todos que fizeram também essa corrente para trás, não é nem a corrente para frente, essa corrente para trás, e que agora jogou essas pessoas nesse calvário, nesse inferno. Pois bem, então ele poderia mirar aí a sua metralhadora giratória nessa direção. E aí, vejam só a notícia do dia. Pastor Valdemiro enfrenta dívidas e perde canal religioso. O pastor Valdemiro Santiago perdeu seu canal religioso em São Paulo após enfrentar dificuldades financeiras. A última transmissão da Igreja Mundial do Poder de Deus aconteceu nesse domingo passado, Mas não foi só isso, não. Ele perdeu o canal, essa figura aqui,
que dispensa maiores comentários, né? Mas ele também está perdendo a mansão dele. A segunda matéria aqui da revista Isto É, deixa eu colocar aqui em cima, opa, deu uma sumida aqui. Veja a mansão de Valdemiro Santiago, que foi penhorada para pagar dívidas da Igreja Mundial. Se você der uma pesquisada, você vai ver aqui a casa dele, enfim, né? Aliás, uma mansão, né, na Ilha Bela, né? Esse pessoal aí, gente, não foi por outra razão que essa gente toda colou em Bolsonaro, né? E eu fiz uma representação junto à Controladoria Geral da União para que a CGU explique se nós estamos pagando as pessoas que estão com Bolsonaro, servidores públicos, em dólar, se isso vai valer para todo sempre. Se o Bolsonaro quiser morar em Dubai, em Mônaco, em algum Emirado, enfim, se nós vamos pagar com a moeda mais cara do mundo, se isso está valendo mesmo. Por essa matéria que hoje saiu aqui em alguns veículos de comunicação, essa aqui é da Folha, o governo já gastou ao menos R$950 mil com viagem de Bolsonaro aos Estados Unidos. Esse presidente viajou 2 dias antes do fim de seu mandato. Assessores seguem ganhando diárias por estarem no exterior. Gente, os caras estão ganhando em torno de R$75 mil por mês, só de diárias. Então, nós vamos pagar isso para todo sempre enquanto nós tivermos a criatura se evadindo da justiça aqui no nosso país? Pois bem, então, são questões aí que devem ser cobradas das instituições aqui no nosso país para que esse dinheiro que está sendo gasto ilegitimamente, ilicitamente, seja devolvido. Gente, o Bolsonaro ele vai sofrer condenações. No campo eleitoral, a sua inelegibilidade é irreversível, não tem como ele escapar dessa montanha de situações que estão se acumulando sobre ele. Ontem, o Tribunal Superior Eleitoral pegou aquela minuta do Anderson Torres, né, o vulgo Piu-Piu, né, que está preso ainda, colocou aquela minuta golpista para dar mais um elemento de prova, mais um indício do procedimento do ex-presidente da República contra a República, contra a nossa democracia, contra o Estado de Direito. Bom, então, a matéria aqui, TSE abre porta para incluir atos golpistas nos processos de Bolsonaro. E aí, gente, o lixão da história, ele é muito eclético, né? Eu não conhecia, confesso para vocês, essa senhora aqui, é a senhora Ludmila Grillo, né? E ela está sendo agora bombardeada pelo Conselho Nacional de Justiça pelo seu comportamento tóxico dentro da justiça aqui no nosso país e também na política, o envolvimento que ela teve de uma maneira geral. No final da história, ela era uma bolsonarista raiz e, como toda bolsonarista raiz, é uma pessoa muito hipócrita, estava ganhando dinheiro do povo de Minas Gerais, estava recebendo salário para não trabalhar, para fazer campanha política, para fazer conspiração contra a democracia do nosso país e para ganhar dinheiro paralelamente no meio dessa história. Gente, uma pessoa ser condenada pela própria justiça, sendo magistrada ou magistrado, ela tem que ser muito ruim, ela tem que ter cometido uma série de irregularidades, uma série de crimes, uma série de faltas éticas, faltas morais, e ela conseguiu fazer tudo isso numa única vara, né, numa única atividade jurisdicional. E aí eu vi o voto do relator da acusação contra ela, da reclamação disciplinar, o Luiz Felipe Salomão. Eu vou colocar só um trechinho aqui, porque depois eu quero colocar aqui uma fala dessa senhora que a gente não conhecia, né? Vamos ver aqui. Outros tantos fora do prazo aguardando sentença, desorganização do cartório e falta de gestão da magistrada, problemas decorrentes da ausência física dela no fórum, consequente falta de fiscalização sobre os trabalhos dos servidores, tem mais de 1.500 processos parados. A magistrada insiste na legitimidade de sua ausência física todos os dias da semana, sem autorização do tribunal, mesmo após a decisão do CNJ. Então, aqui tem 2 pontos que são relevantes, além da falta de assiduidade e de descaso com o funcionamento da sua vara, tem também a insubordinação de não retornar ao trabalho presencial. Comportamento lesivo à imagem do Poder Judiciário e à eficiência dos serviços jurisdicionais. Eu estou propondo aqui a abertura do procedimento administrativo disciplinar com o afastamento da magistrada nos termos da Lei Orgânica da Magistratura. É o breve resumo, presidente. Obrigada. Gente, foi um resuminho da primeira parte das acusações contra ela, tá? Porque
foram um conjunto de acusações do ponto de vista formal, dela não trabalhar, dela fazer a malversação, né, do dinheiro público na medida que ela usufruiu de um salário sem prestar ali a jurisdição, né, a tutela jurisdicional, sem trabalhar. Enfim, ela tem um outro também no campo disciplinar por aquilo que ela fez contra a imagem do Poder Judiciário. E aí, eu acompanhei toda a sessão e vi aqui, estava vendo a fala dela, né? Ela fazendo a sua defesa. E aí, na sua defesa, eis que ficou revelado por que ela é aquilo que ela é. E aí vocês vão descobrir por que ela é aquilo que ela é, conforme eu estou dizendo para vocês. Vamos lá. Do que eu compartilhar este brilhante artigo, com o qual, inclusive, eu corroboro cada palavra e cada vírgula. Terceiro fato, auxílio ao senhor Alan dos Santos na divulgação de um novo canal. Olha só, ela prestou auxílio ao Alan dos Santos, né? O Alan dos Santos, né? De repente, ela arrumou esse amiguinho, né? Esse amiguinho que para todos era um amiguinho secreto, mas para ela é um amiguinho mais próximo, né? Então ela deu uma forcinha para ele, mesmo ele sendo um foragido da justiça. Vocês conseguem imaginar uma coisa como essa? Um magistrado ajudando, dando dicas a um foragido da justiça, como é que ele consegue se manter, inclusive como foragido? Esclareço que o senhor Alan dos Santos é meu amigo pessoal, eu sou amiga dele, da esposa dele, conheço a família, conheço os filhos. Alan é um grande conhecedor de filosofia, especialmente a filosofia tomista de Tomás de Aquino, e um grande conhecedor também de ciência política, e ele acabou, depois de perder as suas redes sociais, perder seu site, ele fez um outro site, e eu apenas, sem expor nenhum tipo de comentário, de adjetivo, né, nem positivo, nem depreciativo, apenas falei, abre aspas, o jornalista Alan dos Santos criou uma plataforma própria para exercer o seu ofício, ponto. E acabou, não fiz nenhum comentário, não mandei ninguém seguir, não mandei ninguém clicar, não mandei ninguém comprar nada dele. Enfim, observa-se também que o STF não estabeleceu uma vedação perpétua de trabalho ao senhor Alan dos Santos, e esse novo site do Alan dos Santos também nunca foi objeto de decisão judicial. Gente, vocês estão vendo que os meteoros chegaram, né? E a gente está vendo aqui que essas pessoas que foram se coligando, se foram umas próximas das outras, né? Agiram todas numa mesma direção, ou seja, a direção da prática do mal, da intoxicação para a sociedade ou contra a sociedade brasileira. Eu vou discutir aqui com vocês muitas questões também relacionadas ao que está por trás de muitos bombardeios que estão feitos ao governo Lula na questão econômica, quase que cercando o Haddad, quase que transformando o presidente do Banco Central do Brasil como a figura mais importante do planeta, enfim, e colocando as falas do presidente Lula numa certa oposição aos interesses que eles defendem, né, os interesses de grupos econômicos contra o povo brasileiro. E o bombardeio vai nos editoriais dos jornais, né? A gente pega aqui o Valor Econômico com esse tipo de fala aqui. Juros altos não se combatem com chavões inúteis. Aí no final da história eles fazem um alerta aqui, né? A suspeita é que Lula, pelo que diz, pode seguir o mesmo caminho com idênticos resultados da Dilma, trazer de volta ao primeiro plano alta da inflação e depois os inimigos da democracia. Então, os grandes veículos de comunicação que deram uma cobertura e um apoio integral à política econômica de Paulo Guedes, tendo ali o Bolsonaro como fantoche, agora eles dizem, olha, se vocês não respeitarem aqui o que nós queremos, o Bolsonaro vai voltar, tá? Será? Pois bem. A gente vai ver no editorial do Jornal o Globo na mesma direção, já tentando cercar o Haddad aqui. Rever meta de inflação é risco desnecessário. Matéria do Valor Econômico, mostrando que, pelo menos no campo político, os líderes do PT estão atentos a essa questão. PT mantém ofensiva contra o presidente do Banco Central. E não pode baixar a guarda não, gente, porque ou há um enfrentamento dessa questão ou simplesmente o Lula ele não vai governar, ele não vai cumprir promessa nenhuma. E chegando aqui no final do nosso papo, gente, eu não podia deixar de registrar isso aqui, ó, matéria, acho que vai dar para vocês verem aqui. Aqui. A matéria é a seguinte, está aqui o Pazuello do lado do Quaquá, vice-presidente do PT. Ambos sorridentes, até colocar aqui mais pertinho para vocês, ó. O que explica um dirigente do PT estar abraçado com o Pazuello e os dois rindo, né? Em novo gesto a bolsonaristas, Quaquá encontra Pazuello. Vice-presidente do PT já havia recebido Ottoni de Paula em jantar de parlamentares. Gente, olha só, a política exige que as pessoas sérias elas tenham compostura.
Não pega bem para um dirigente do PT ficar abraçado com o Pazuello, que se tudo correr dentro da justiça, dentro da democracia, dentro da ética, dentro da moral, ele vai terminar preso também por todas as coisas que ele fez contra o povo brasileiro. Uma pessoa incompetente não poderia ter assumido o Ministério da Saúde, de uma área que ele não manja absolutamente nada sem conhecer o SUS, colocando em risco a vida de milhares e milhares de brasileiros, achando que isso era uma coisa normal. Isso por si só já era uma infração ética absolutamente estelar, né? E por falta de exposição dessas situações totalmente absurdas, é que essa criatura acabou se elegendo deputado federal aqui pelo Rio de Janeiro. Não foi apenas por apoio de grupos bolsonaristas, não. Uma parcela da sociedade acabou votando nessa criatura porque não conectou o drama que nós vivenciamos aqui no nosso país, a tragédia que nós vivenciamos aqui, com essa figura que acabou sendo premiada, né? E agora, com esse ato absolutamente, do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, inaceitável, né? A gente ter esse tipo de situação. Então fica a crítica aqui do nosso portal a esse tipo de situação. Os políticos, sobretudo aqueles que nós temos mais proximidades, né? Eles têm que ter um respeito muito grande com o decoro, né? Eles têm que ter uma percepção de que algumas situações são absolutamente incompatíveis com ideias progressistas, ideias das quais nós defendemos tanto aqui tanto no nosso portal, né? Gente, eu fico por aqui, mande seus comentários aqui para o nosso portal, a gente volta no nosso próximo encontro, tá bom? Até lá!